Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gera Sorte. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, bora analisar esse concurso, o 3621, que aconteceu ontem à noite. Anota aí dezenas na tela: 01, 02, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 18, 22, 23, 24 e 25. E pela terceira vez consecutivas, as 4 dezenas pilares: 01, 02, 24 e 25, tá? Bem difícil de acontecer isso daí, já é difícil de acontecer de sair as 4 dezenas pilares, né? É difícil também de acontecer dezenas, as 4 pilares com todos os critérios em verde, né? Dessa vez, colunas aqui, né? Saiu com a bolinha vermelha. Então a gente vai analisar aí cada ponto, então, né? Da parte dos critérios. Bom, esse foi o resultado oficial da Caixa Econômica Federal de ontem, né? Para o concurso 3.621. Tivemos 2 apostas ganhadoras para a faixa de 15 pontos, que vão levar para casa R$ 755.105,96. Já para 14 pontos, né, do mesmo, tendo 264 ganhadores, ainda pagou bem, pagou acima de R$ 1.500, então é considerado um prêmio bom. R$ 1.713,51. Meus parabéns a todos vocês que pontuaram aí. Bom, tá aqui então. Olha, hoje eu não vou conseguir responder todo mundo porque eu tenho uma questão importante para falar para vocês sobre loterias alternativas, tá? Então, para quem não conhece, eu vou dar uma breve explicação aqui, né? Para quem conhece, então já vai entender o que eu vou falar, tá? Vai acompanhando os vídeos, que se vocês colocarem mais comentários, né? Se esse assunto, né, se estender mais aí nos próximos vídeos, a gente pode abordar um pouco mais aí de como utilizar as loterias alternativas, tá? Primeiramente, né, o vídeo de ontem alcançou 300 visualizações, 76 pessoas reconheceram o meu trabalho, deixaram os seus likes aí, do seu curtir, o seu gostei, né, nesse botãozinho, nesse polegarzinho para cima, e tivemos aí 27 comentários. Vamos ver o que eu vou, né, passar para amanhã, né, na parte de comentários, tá? Quero agradecer de imediato aqui a cada um de vocês. A José Carlos achou, né, a localização lá Ó, eu não chamo de tabela de movimentação. Isso daqui foi criado por uma outra pessoa, um outro site, não chamo disso. Eu chamo da tabela de padrão visual, tá? Então aqui no Gera Sorte a gente vai falar de padrão visual, que é o comportamento individual das dezenas, tá? Mas que legal que você achou aí, né? Eu já tinha passado para você, né? Na parte de estatística, você tem lá o padrão visual, você consegue ver a mesma coisa que eu vejo aqui, que eu mostro para vocês aqui na tela, é a mesma coisa que você vai ver. Beleza? Galera, vale. Olha, observar a linha 5 que está atrasado nas falhas 21, 24, 25. Olha, valeu, Luciana. Isso é bem importante aí pro pessoal também, né, acompanhar. E hoje nós tivemos uma máscara, tá? Mais uma vez, por 2 vezes consecutivas aí, a gente tendo uma máscara, né? E a gente vai ver isso daí no padrão visual. Beleza? Silvinha tá aqui todos os dias. Ô Paulo, não é só você não, viu? Olha só, né? Tá bem difícil os concursos, mas a gente não pode desistir, isso daí é fase, né? Daqui a pouco ela normaliza de novo, daqui a pouco os padrões começam também a vir dentro, né, dentro do possível. Ah, foi aqui, foi o Átila que tá pedindo lá dos grupos fechados. Ó, Átila, os grupos fechados, na verdade, é a mesma coisa de você ter as matrizes ali na ferramenta excluir colunas, tá? Então, que ali você tem grupos fechados para outras loterias, né? E aqui na ferramenta excluir colunas é somente para Loto Fácil. Mas eu vou falar assim, mas não tem muita coisa para falar não, praticamente a tela te mostra tudo, tá? Então, se o vídeo tá antigo, né, tenta me explicar onde você não tá entendendo, né? Manda uma mensagem para mim no WhatsApp e com print e tudo, onde você não tá entendendo, para mim poder, né, tentar explicar de uma outra forma. Beleza? Então, eu vou dar uma olhada nesse daqui hoje, então, nessa parte dos grupos fechados, né? E depois a gente volta, então, né? Talvez aí amanhã eu já consiga mostrar para vocês. Era mais isso, então. Bom, antes de qualquer coisa, né, agradecer de verdade, aí de coração, cada um de vocês aí que deixa o tempinho para deixar alguma coisa escrito aqui, deixar o like, deixar,
né, assistir o vídeo por inteiro, né, e lembrando sempre que eu consigo, se vocês clicar aqui no mais, ele abre essa caixa aqui, tá? Tem bastante informação e tem os capítulos aqui que você pode ir para um ponto específico. Por exemplo, aqui a gente tá, olha, no momento 3:30, ele tá rodando o vídeo, mas ele tá multado, né? Ele tá sem som aqui, ele tá rodando. Vamos imaginar que eu queira, né, não queira assistir, né, assim seguidamente. Eu já assisti, mas eu não lembro onde que está, onde o Ricardo está falando sobre padrão visual. Então eu venho aqui, olha, o padrão visual ele está no minuto 4:16. Eu clico aqui e ele já vai direto então para o padrão visual. É aqui onde eu começo a falar sobre o padrão visual, beleza? Então isso daqui facilita bastante, mas é sempre importante que vocês assistam o vídeo por completo de início. Beleza? Bom, a ferramenta Escolher Colunas, nossa matriz de 14 pontos, aqui ó, fez os 15 pontos ontem. E daqui a pouco a gente vai conferir esses 15 pontos aí. Eu teria acertado, né, eu ou qualquer um de vocês que tivesse utilizado essa matriz, tivesse escolhido somente esses 5 números aqui, então é acertar 5 números. 5 números, que são esses números aqui em cima, que vai de 1 a 20 nesta matriz, porque é uma matriz de 20 colunas. Se eu tivesse acertado, eu teria feito os 15 pontos. Não só eu, como qualquer um de vocês que tivesse utilizado essa ferramenta, tá? Daqui a pouco a gente explora melhor ela, então. Vamos para a parte de critérios, então. Critérios são regiões do volante, tá? Então, a região dos primos, que é uma sequência matemática que a gente chama de números primos. Você pode procurar aí no ChatGPT ou no próprio Google, ele vai te dar uma definição matemática do que são números primos, o que são números de Fibonacci, o que são números na progressão. Progressão aqui o que a gente usa é razão 3, tá? Então lá você vai ter a definição matemática. Para nós aqui, significa que é uma região estática, não vai mudar. Então, números primos vai ser sempre essa sequência aqui. 02, 03, 05, 07, 11, 13, 17, 19 e 23. Aí a gente pega o concurso, né, que são essas dezenas aqui, e verifica quais dezenas caíram nessa região. Neste caso aqui, o 02, eu circulei. 03 não veio, tá vendo? Do 01, do 02 já pulou para o 04. Então não veio, não está circulado. Então foram 5 dezenas do sorteio que caíram na região dos primos. 5 está dentro do padrão. O padrão é um limite mínimo e máximo. Então significa que se vier 4, 5, 6 ou 7 números nessa região, a bolinha fica verde. O que vier fora disso daí, a bolinha vai ficar vermelha. Tá, e como que a gente faz para identificar o padrão de linhas e colunas, Ricardo? Porque aqui, olha, apareceu 3 números em cada coluna, a bolinha ficou vermelha. Como que eu sei? Aí eu vou deixar um vídeo gravadinho aqui para você, linkadinho aqui, ó. Vai lá na descrição do vídeo que você vai ver, né, os vídeos relacionados. Vai ter um vídeo sobre gabarito de linhas e colunas que eu explico certinho. Região dos primos veio 5 dezenas, 5 na cruz, 8 ímpares, 11 na moldura, 3 de Fibonacci, 7 na progressão, repetiu 10 do último concurso, padrão de linhas 4, 4, 3, 3, 1, padrão de colunas, 3 números em cada coluna, tá? Mais uma vez, lembrando aqui que saíram as 4 dezenas pilares. Por que pilares? Porque depois do sorteio ordenado, né, de forma crescente, a gente pega a primeira bola, que é a primeira posição, e a gente identifica, veio a 01 ou veio a 02, são as 2 dezenas pilares, que em 85% dos concursos, aproximadamente, sai uma ou sai outra nesta bola aqui, nessa primeira posição. E também acontece isso daqui na última bola, 15ª posição, última posição, então, finalizar ou com a 24 ou com a 25. Então, essas 4 dezenas juntas, que a gente chama de pilares, 01, 02, 24, 25, a gente sempre coloca de 2 a 3 pelo menos. Vieram 4 dezenas aí por 3 concursos consecutivos. A gente vai dar uma olhadinha, isso daqui, ó, é fácil de você identificar pelo padrão visual e também pela listagem detalhada aí de qualquer um critério aí que eu vou mostrar daqui a pouquinho então. Beleza? Aqui onde eu organizo as 25 dezenas na estatística dos 10 últimos concursos. Bom, a pior dezena aqui, ela tá, né, alternando. Ontem parece que foi a dezena 13, hoje já temos a dezena 17 como pior dezena nos 10 últimos concursos. Já a dezena 11, né, dezena 11, ela tá muito boa, né, mas ela já era para ter entrado num momento de falha. Mas mesmo falhando, eu acho que ela não vai perder essa cadeira aqui de primeira
posição de primeira dezena aí de melhor desempenho nos 10 últimos concursos. Então esse grupão que eu chamei de grupo A, de 10 dezenas, a gente tem que escolher de 5 a 8 dezenas. O grupo B das intermediárias a gente escolhe de 3 a 4 dezenas. E o grupo C a gente escolhe de 3 a 6 dezenas, tá? Ou o que sobrar. Tá? Fazendo isso daqui com 4 ou 5 joguinhos, a gente já consegue dar uma rasteira nas probabilidades e já entrar numa zona de premiação. Para o vídeo, bate um print dessa tela aqui, porque só com isso daqui você já consegue fazer bons jogos. E a soma de todas as dezenas desse último concurso, somando o 01 com 02, com 04, com 06, com 07 até o 25, deu exatamente 190, ficou verde, indicando então que é uma soma dentro do padrão. Aqui 3 conjuntos de 17, 18 e 19, também analisados pela estatística dos 10 últimos concursos. Jogos prontos, são jogos que eu deixo aqui antes de começar a gravar o vídeo, eu já gero isso daqui, então todo dia vai ter um jogo fresquinho aí, um jogo novinho para você, baseado nos principais critérios aqui. Então 20 jogos gerados dentro do padrão, aqui outros 20 gerados com as condições de 9 repetidas do último concurso, com 4 de Fibonacci e de 7 a 8 ímpares. Qualquer linha que você pegar aqui, se você pegar, por exemplo, a linha 17 aqui, olha, e você vai manter essa linha e vai montar novos jogos através dela. Então, pega, substitui aí o 3 pelo 01, substitui o 18 pelo 19, faça do jeito que você quiser, então substitua de 1 a 3 dezenas, volta lá de novo, começa de novo uma outra substituição, faça isso daí com 4 ou 5 joguinhos que vai dar bastante certo. Padrão visual, comportamento individual das dezenas. Bom, chegamos então aqui, olha, a primeira coisa que eu quero falar a dezena 11, que ela já está fora das expectativas, né? Então o comportamento dela já não é normal, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Por 11 concursos consecutivos ela vem sendo sorteada, então já passou. O limite aí, né, a média é que entre 5 até 7 vezes que ela fica sendo sorteada seguidamente, que é o que a gente chama de dezena presa, né, é considerável, tá? Mais que isso daí já está saindo, né, fora do normal. E a dezena 01, enfim, né, conseguiu se tornar presa, então 4 concursos, agora candidata a se tornar presa é a dezena 02. E como você pode observar aqui, na linha 1 tivemos uma máscara, 01, 02 e 04, né? Em relação ao concurso anterior, aconteceu a mesma coisa, 01, 02 e 04, com falha das dezenas 03 e 05, aqui ó, 03 e 05 também. No concurso anterior, tivemos a máscara aqui, ó, na linha 4, que foi as dezenas 16, 18, 19 e 20. Em relação ao concurso anterior, a mesma coisa, 16, 18, 19 e 20. Então, quando repete as mesmas dezenas com as mesmas falhas, a gente chama isso daí de máscara. É para mim apostar nisso, Ricardo? Não, não é. Isso aqui é um critério de eliminação. Seria um filtro que você vai fazer e a cada 10 concursos, mais ou menos, aí, se ela demorar muito para aparecer uma máscara, aí a gente aposta numa máscara, tá? Esse é o padrão visual, então, comportamento individual das dezenas. Dezena 01 é presa a partir de hoje, dezena 11 continua presa, dezena 20, que era presa, já não é mais. A dezena 24 também, que era uma candidata a se tornar presa, conseguiu se tornar presa. E tivemos aí bons retornos após a falha aí para a dezena 10, né? Retornou após a falha. A dezena 23 também retornou após a falha. Beleza? Bom, as candidatas então a se tornarem presa, né, que já está com 3 concursos, mais um concurso vai ser considerada presa, dezena 02, dezena 07, dezena 18 e dezena 25. 4 candidatas a se tornarem presa. A distribuição aqui, olha, foi bem tranquilo, bem suave, somente do 18, que deu um saldo para o 22, mas totalmente normal, um concurso bem agradável, tirando aí, né, a máscara da linha 1 aí, tá? Fora isso daí, eu achei que foi um concurso bem normal aí. Legal? E também não veio, né, a dezena 17. Normal, entre aspas, né, que olha, ó o buracão, né, que eu não tinha nem visto aqui, mas ó o buracão da dezena 17 aqui, ó. A 1, 2, 3, 4, 5, 6 concursos sem aparecer. A gente tem uma estatística aqui, olha, que vamos ver se eu consigo falar também amanhã ou nos próximos concursos, dessa ferramenta aqui, ó. Tô clicando aqui em estatística, você vai abrir a caixinha de opções. Foi ao que o José Carlos se referiu, tá? Você vai pegar, vai acessar essa opção aqui, ó, módulo estatística.
Essa é uma ferramenta fundamental para quem quer utilizar aí a Loto Fácil, né, como sua loteria de preferência aqui. Então aqui você tem muita coisa. Você já tem o padrão visual aqui, olha, carregado até o último concurso, até o concurso de ontem, 25/2/2026, que foram essas dezenas, tá? Então aqui você pode também modificar o período que você quer calcular aqui. Você pode fechar o padrão visual, né? Abrir de novo aqui, olha. Ele abre e fecha essa parte aqui, ó, tá? Fechamos aqui, e aqui que é a coisa bem importante que você pode fazer aqui, ó. Você pode analisar, né, a frequência nos 10 últimos, a frequência nos 50 últimos, nos 100 últimos concursos, a última vez que apareceu, o atraso, a média, o maior atraso, quantos concursos ela está presa, a média de presa, aqui não é média, aqui é o maior período que ela ficou presa, aqui a média de presa, quantos concursos ela está ausente, né? O maior concurso, a maior quantidade de vezes que ela ficou ausente, a média. Então é muito bom. Então as dezenas vermelhas são as dezenas que batem aí com o último concurso, e você pode fazer as suas escolhas aqui através dessa ferramenta aqui, tá? Eu não vou me alongar muito, mas perceba aqui que você clica em cima do número, ele fica pretinho e ele cai aqui para baixo, tá? Então, na verdade, ele não caiu aqui para baixo. Eu esqueci de tirar isso daqui. Preciso tirar isso daqui, que é parte de um outro código aqui. Aqui você escolheu uma de um limite de 15, mas você pode mudar esse limite aqui também. Se você quiser 16, aqui 17, 18, 19, você pode colocar o limite que você quiser. A partir do momento que você escolher aqui a quantidade que bater no limite, ele apaga tudo e traz a sequência aqui para baixo. Aqui. Vou fazer bem rapidinho aqui, então vou deixar no limite 5 aqui, olha, para não demorar muito. Então eu já escolhi uma. A partir do momento que eu escolhi 5 números aqui, olha, escolhi 3, 4, vou bem aqui para baixo agora para você ver. Então, 4 escolhida e o limite é 5. A partir do momento que eu escolhi, por exemplo, a quinta dezena, tá vendo? Ele joga aqui para baixo e apaga tudo que eu escolhi. E aí eu posso fazer uma nova escolha. Tá vendo? Joga aqui para baixo e vai apagar de novo aqui, tá? Então, sempre tenta deixar aqui o 15, porque você pode, né, fazer jogos aqui com 15 dezenas, olhando diretamente para a tabela, tá? Muito boa essa ferramenta, ó, excelente mesmo, de verdade. Bom, falamos tudo sobre o padrão visual, agora a gente vai então para a ferramenta excluir colunas. Bom, a ferramenta excluir colunas Bom, retomando, né? Vamos falar da ferramenta excluir colunas. Essa ferramenta aqui, ela traz matriz. E aqui, ó, a gente já vai aproveitar para falar, então, sobre as loterias alternativas. Se não me engano, foi o Raimundo que me chamou no privado ontem, né? E perguntando sobre loterias alternativas, tá? Primeiro vamos falar sobre a ferramenta aqui. A hora que eu terminar, então, a gente já aborda então, essa parte de loterias alternativas. Essa ferramenta, ela não trabalha com dezena, ela trabalha com colunas, tá? Qual que é a diferença de dezena para coluna? Dezena é uma dezena sozinha, é um número sozinho. Coluna é um conjunto de números. Por exemplo, a coluna 1 aqui, ela tem as dezenas 01, 02, 03 e 06, tá? A coluna 20, né, que é a última coluna desta matriz, desse fechamento, ela tem as dezenas 24, 23, 25, talvez até 22, ó, 22 aqui, tá? Então, coluna tem um conjunto de dezenas e a dezena é um número sozinho, beleza? Então, explicação mais fácil que eu consegui trazer para vocês é essa daqui. Aqui é a caixa onde você carrega a matriz. Quando você traz a ferramenta aqui na sua tela, ela já vem, ela precisa vir com uma matriz carregada. Então, a matriz que eu escolhi para carregar com a ferramenta é essa daqui, que é o famoso R5 e faça 14 pontos. E qual que é a diferença desse R5 para aquela planilha que eu comprei da internet? Bom, aquela planilha que você comprou na internet é um gênio, né, dos títulos, né, das headlines, né, que é assim que a gente chama quando a gente vai vender um produto na internet, né? Coloca a headline, que é o primeiro contato visual que você tem na tela.
né? E aquilo lá, se chamar a sua atenção, né? Ele te prende na página e provavelmente aí ele vai utilizar outros métodos, né? Descendo a página para fazer você comprar. Então a primeira coisa que ele aplica é a headline. Então a headline, que é o título, ele pegou uma coisa que já existia, que é um fechamento de 20 números, garantindo 14 se acertar 15. Ele simplesmente mudou, né, o título para R5 e faça 14 pontos. Que é exatamente a mesma coisa. Você errar 5 números, né, num sistema convencional, significa que você está jogando com 20 números na Loto Fácil, tá? Então, a Loto Fácil tem 25 números. Se você errar 5, significa que vai sobrar 20. Então, é só você fazer um fechamento de 20. Então, o cara pegou, ele fez isso daqui, jogou numa planilha, só que ele não te fala, até vender a planilha para você, que você tem que apostar pelo menos 350 jogos. E dá para apostar menos que isso daí, Ricardo? Dá, mas você perde a garantia do fechamento, né? Você vai ter que aplicar filtros e um monte de coisa. Aqui você não precisa aplicar filtro, nada. Você tem a parte de filtro. Se você quiser aplicar ainda, pegar, deixar mais enxuto isso daqui. Pode, mas, né, significa que se você acertar somente 5 números, na maior parte dos casos aqui, você vai ter no mínimo 14 pontos. Neste caso de ontem, do concurso de ontem, você teria 15 pontos porque apareceu um resultado aqui na caixinha de 15 pontos. Então, a própria matriz aqui, ó, o próprio fechamento, ele premiou com 15 pontos. Então, vamos chamar a ferramenta de conferência e simulação para você poder entender certinho, então, isso daqui. Conferir a aposta. Muito bem. Aí a gente traz aqui, olha, certifica de estar no concurso correto, solta a matriz aqui dentro, tá? Então, você pode ver que deu uma premiação de 15 pontos e aí mais um montão. Só que isso daqui são premiações multiplicadas, né? Se a gente colocar, deixa eu ver aqui, ó. Se colocar tipo de aposta aqui, ó. Aqui você consegue ver certinho, tá? São 56 linhas de 20 colunas, tá? Que seria isso daqui, ó. Então, uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, até a 20ª coluna, tá? Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, até a 56ª linha, tá? Então, conferimos, então, as 56 linhas de 20 dezenas. Uma delas deu 15 pontos, 4 delas deu 14, 12 delas deu 13, 23 deu 12 e 13 deu 11. Que é exatamente essa conferência que você está vendo aqui, ó. Uma deu 15, 4 deu 14, 12 deu 13, 23 deu 12 e 13 deu 12. Ou deu 11. Beleza? Bateu? Bateu, né? Conseguiu conferir? Para o vídeo, então, e confere aí para você ver. Olha lá, 23, 13, 23, 13, 12, 4, 1, né? Olhando aqui, ó, 12, 4, 1. Beleza? Então, essa é a conferência. Então, quando você vê esse tipo de conferência, significa que a matriz premiou com isso. Mas eu não posso pegar e apostar uma linha de 20 números, porque olha quanto que eu pagaria num jogo desse daqui, ó. Vou carregar novamente e vou colocar apenas um jogo aqui de 20 números aqui, ó. Ó, eu teria que pagar R$ 54.264 num único jogo, tá? Num único jogo de 20 dezenas. E aí eu teria que apostar 56 jogos de 20 dezenas. Então, o que a gente tem que fazer é diminuir essa quantidade de colunas. Então, se eu tivesse utilizado as colunas, né, 3, 5, 8, então eu vou vir aqui, ó, 3, 5, 8, 13 e 16, 13 e 16, então significa que eu fiz 5 escolha e ele vai me devolver volantes com 15 dezenas. Volantes com 15 dezenas. Apertei aqui excluir colunas. O que ele fez? Ele veio aqui dentro da matriz e procurou. Qual que é a coluna 3? Aí ele contou. 1, 2, 3. Pegou todos esses caras aqui e apagou. Qual que é a coluna 5? Bom, estamos na coluna 3. 4, 5. Apagou todos esses caras. Tudo que eu marquei aqui de coluna, ele foi lá e apagou. E me devolveu o jogo de 56, né, jogos aqui. Vamos dar um Ctrl A, um Ctrl C. Voltando para a ferramenta de conferência, vou carregar de novo aqui, ó, para não pegar nenhum vício aqui, nenhum bug. Então, beleza, carreguei de novo. Ctrl V, tá aqui os 15 pontos. Então, eu teria acertado os 15 pontos, não teria acertado 14, tá? Mas teria acertado com 15, com apenas 56 jogos, tá? O volante teria sido o volante 26. Não tivemos, né, premiação de 14 pontos. As premiações de 13 foram essas. As premiações de 12 essa. A premiação de 11 essa. Beleza? Joia, vamos deixar essa ferramenta, conferir a aposta aqui, ó. Bonitinha aqui. Se a gente precisar, né, de novo a gente volta nela.
Matrizes de acompanhamento. Deixa eu marcar e desmarcar aqui, limpar tudo aqui. As outras matrizes, então. Cada linha dessa daqui é um fechamento diferente. Que, inclusive, você pode usar, então, na loteria alternativa, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, essa daqui que é uma matriz de acompanhamento. Olha, tá vendo por que eu acompanho ela todos os dias? Porque a cada 2, 3, no máximo 4 concursos, ela dá 14 pontos com apenas 10 jogos. E o que eu teria feito para ter acertado 14 pontos? Teria que acertar 5 desses 6 números. Ah, mas não eram 5 números? Você mostrou agora de pouco? Porque era outra matriz, tá? Aqui, olha, ela não premiou com 15 pontos. Então, se você pegar a matriz aqui, ó, e dar um Ctrl C e vir na conferência aqui, ó, soltar ela aqui, olha, tá vendo? Ela não premiou. Pega, clica aqui em tipo de aposta múltipla aqui, ó, tá vendo? Ela não premiou. A premiação natural dela foi 1 de 14, 3 de 13, 3 de 12, 3 de 11. Que foi exatamente o que apareceu aqui, ó. 1 de 14, 3 de 13, 3 de 12, 3 de 11. Beleza? Bem fácil de entender essa parte de matrizes aqui da ferramenta, tá? Joia. Deixa eu limpar tudo aqui. Vamos carregar de novo aqui. Enquanto carrega lá, a gente volta para a ferramenta. Tá aqui, então, fez 14 pontos com apenas 10 jogos essa matriz. Agora a gente vai mudar. Aqui a gente tem 20 colunas, que vai, né, até o 20. 21 não existe porque não tem coluna 21 aqui. Vamos pegar agora uma outra matriz de 19 colunas. Agora não tem mais o 20 aqui, ó. O 20 já não consigo mais clicar. Vai até o 19. Porque não tem, depois do 19 não tem mais coluna, tá? O que essa matriz premiou? Premiou somente com 12 e com 11 pontos. Tá? Então é uma matriz bem pequenininha de 4 jogos apenas, que você escolhe 4 números aqui em cima, clica no botão aqui e ele vai te devolver o jogo pronto aqui. E a última matriz é uma matriz de 18, que é um R3, tá? Um R3, essa daqui premiou, ainda bem, né? Porque com 3 jogos apenas você fazer 12 pontos, né? Nada mal, né? Só precisa acertar 3 números. 3 números que apareceram aqui, ó. 3, 6, 10, 13, 15 e 16. Tem que acertar metade aqui, tá? Pode errar 3 números aqui. Joia? Bom, agora a gente vai pegar aqui, eu vou mostrar para vocês, nas matrizes de 20 colunas, vamos começar por essa daqui. Qual matriz que fez 15 pontos? Eu vou modificando aqui, vou mudando com o meu teclado aqui e vocês vão olhando aqui, olhando as caixinhas de conferência. Pronto, mudei. Tá vendo? Estou mudando aqui e vocês vão ver na conferência. A hora que eu acertar algum 15 pontos aqui, eu paro. Não foi, né? As matrizes de 20 aí não premiaram bem com 14 pontos. Mas com 15, somente a R5 faz 14 pontos mesmo, que é a matriz que carrega com a ferramenta que premiou. Aqui, ó. Aqui, essa daqui teria premiado, tá? Mas tem muitos volantes aqui, ó. Vamos pegar uma outra matriz. Aqui, ó. Essa daqui. Essa daqui foi a matriz que carrega com a ferramenta. 116. 116 ainda é muito volante para se apostar, né? Vamos pegar uma com menos volantes aí que teria premiado com 15 pontos. Aqui também 216 premiou com 15. Aqui 806. Aqui já são matrizes com 15 pontos garantidos. Então, essa matriz aqui, em qualquer concurso, ela premia com 15 pontos. Mas tem 806 jogos, né? Então, nada fácil não. Mas você tem que acertar, né? Qualquer 5 números que aparecer aqui, aqui teria 8 possibilidades de ter feito os 15 pontos. Vamos pegar agora as matrizes de 15 pontos com dezenas fixas, ó, 665. Vamos pegar lá embaixo uma matriz bem pequenininha de jogos, para ver se ela premiou com 15 pontos, porque aí fica fácil de eu mostrar. Aqui, ó, vamos parar disso daqui, porque senão o vídeo também vai ficar enorme. Essa daqui é uma matriz com 7 dezenas fixas, tá? As dezenas fixas são as primeiras dezenas, tá? Se você quiser modificar essas dezenas fixas, você pode modificar clicando nesse editar aqui. Você seleciona tudo aqui e depois você coloca, por exemplo, eu quero a dezena 19 como fixa. Então, os primeiros quadradinhos são as dezenas que vão ficar fixas, tá? Eu quero 7, quero 22, quero 23, quero o 20... Quero o 5. O que mais? O 11. Acho que tá bom, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Fiz isso daqui, eu recombino isso daqui. Eu combino de novo.
Tá aqui a matriz e ela vai conferir aqui. Vamos ver se ela manteve os 15 pontos. Ó, só de eu ter modificado isso daqui, eu perdi os 15 pontos, tá? Mas você, por sua conta e risco, você modifica a estrutura da matriz. Porque eu não acertei aqui, se você olhar aqui no concurso e se você pegar as dezenas fixas aqui, eu não teria acertado, tá? Mas se a gente pegar aqui, ó, pela sequência, então eu vou marcar e desmarcar, marcar e desmarcar. Vamos pegar aqui, ó, o 01... 010204, 010204, 0607, 0607, 0607, 0910, 0910 e mais um número, o 11. Neste caso aqui, ó, eu teria acertado, né, as 7 dezenas fixas aqui. E a hora que eu recombino aqui, ele vai me dar uma premiação de 15 pontos aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Na verdade, me deu 2 premiações de 15 pontos. Vamos para as loterias alternativas agora, tá? Eu deixei um print aqui, ó, para não expor o que eu tinha, da onde que eu tinha tirado isso daqui. Inicialmente, a loteria alternativa, ela funciona quando você acerta a premiação máxima. No caso da Loto Fácil, você precisa acertar as 15 dezenas. Só que você joga com mais dezenas, então você pode jogar com 19 dezenas, você pode jogar com 20 dezenas, você pode jogar com 21 dezenas, 22. Neste caso, nessa loteria alternativa, você só pode jogar com 23 dezenas, tá? Esses valores estão desatualizados porque isso daqui é antigo, faz muito tempo que eu não aposto na loteria alternativa. Por quê? Você tomou calote? Bom, eu tomei nenhuma das loterias alternativas, eu tomei. Tá? Eu, como trabalho muito tempo com fechamento, eu insisti num fechamento e a hora que acumulou, eles não pagaram e não tinha como reclamar. Não tem, é uma loteria, é como se fosse o jogo dos animais aí, né? Que todo mundo conhece do Rio de Janeiro, tá? Não é uma coisa, né, regularizada, né? Então, é uma loteria alternativa. Alguns casos, tem uma loteria, né? Eu não vou colocar o nome aqui, mas se vocês procurarem aí, né? E se vocês entrarem em contato entre si, vocês vão ver aí que tem uma loteria que já está bem aí com o pé no chão, paga certinho, já me pagou também, só que eu parei de jogar, tá? Então, esses valores estão desatualizados. Como que eu posso, então, fazer para jogar, então, essa loteria alternativa aqui, ó, tá? E ele também tem aqui, se não me engano, a quantidade máxima de volantes em algumas loterias que você pode jogar, tá? Aqui são os valores que você aposta. Por exemplo, você pode apostar numa sequência só de 19 números, você pode apostar uma só, né? Neste caso, nessa época, era R$1, né? Mas você poderia jogar também R$5. Então, vai depender o valor que você jogar para o valor que você vai receber. Se você tivesse somente jogado uma sequência de R$19 a R$1, você teria ganho R$375, né? Se você tivesse apostado numa única sequência R$5, você teria recebido esse valor aqui. E assim por diante, tá? Mais uma vez lembrando que esses valores aqui estão desatualizados. Então, como que eu faço para utilizar? Bom, você vai pegar aqui, ó, dentro das matrizes. Vamos fechar aqui, ó. Você tem as matrizes. Aqui você teria 92 matrizes de 20 números, que cairia nessa faixa aqui, ó. Nessa faixa. Então, você iria utilizar dessa forma aqui, tá? Se fosse nesses valores aqui, onde que eu tô? Aqui, ó. Nesses valores, seria R$92. R$92 que você gastaria apostando R$1, então, né, em 92 apostas de 20 dezenas, tá? Se ganhasse, né, ganharia, né, um pouquinho, mas vamos imaginar aí que você aposte R$2, já ganharia mais, né? Então, nunca compensa você apostar, né, o mínimo, sempre apostar um pouquinho mais, tá? Era o que eu fazia, tá? Eu não recomendo por não ser uma coisa regularizada, tá? Se você quiser, né, acompanhar e se você quiser pegar mais informação, busca aí na internet, tá? Eu só tô tentando mostrar, né, pro Raimundo que através das ferramentas do Gera Sorte você consegue. Aqui você tem diversas formas aqui de apostar 20 números. Você tem diversas formas aqui de apostar
19 números, tá? 19 números. Você tem diversas formas de apostar, 21 números, que são matrizes de 21 colunas. Então, essas matrizes aqui, você consegue, né? Você consegue apostar na loteria alternativa. Por exemplo, essa daqui. Se eu apostasse isso daqui, eu não ganharia, porque a matriz não fez os 15 pontos. Eu teria que apostar essas 20 matrizes de 21 colunas aqui, mas eu não ganharia nada, porque só ganha na loteria alternativa se você faz a premiação máxima. Então tem que fazer a premiação máxima aqui. Beleza? Bom, mais outras informações aí vocês buscam na internet aí, tá? Não vou me alongar muito nessa parte aqui. Legal? Amanhã a gente vê se a gente fala então sobre os grupos fechados aqui, que também, né, é uma boa, só que o grupo fechado ele trabalha com parte de fechamentos, não trabalha com exclusão de colunas. Legal? Ciclo das dezenas. Bom, o ciclo agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 concursos, né? Isso já não pode mais acontecer. O que mais acontece é um fechamento de ciclo com 4 concursos, em segundo lugar com 5 concursos. Quando acontece esse estado aqui, eu já desisto do ciclo, porque é uma dezena apenas, tá? É 50% de chance, então. Quando tem mais dezenas, compensa muito mais você apostar no ciclo das dezenas. Dessa vez aqui, olha, não está sinalizado fechamento de ciclo para 6, para 7, para 8, então pode ser que se a gente chegar aqui, olha, se a gente utilizar a tendência, que feche com 9 concursos, tá? As duas principais coisas que acontecem é um fechamento de ciclo com 4 concursos, com 5, e em terceiro lugar com 3, mas 3 não pode mais acontecer porque a gente já tem 5 concursos, tá? O que pode acontecer é de 6 para frente, tá? Que são coisas que demoram bastante para acontecer, então eu não apostaria mais no ciclo das dezenas. Se você quer apostar, beleza, engata a marcha e segue em frente aí, legal? Estatísticas individuais, números primos dessa região do volante, tendências para vir 6, 7, 8 e 9. Lembra que eu falei para vocês aqui que a gente conseguia ver na listagem detalhada? Consegue ver por aqui, ó, tá vendo? Porque aqui tem os concursos, ó, 01, 02, 24, 25, 01, 02, 24, 25, 01, 02, 24 e 25. Então, por 3 vezes consecutivas, veio as 4 dezenas pilares, então você consegue ver aqui pela listagem detalhada na estatística individual aqui, tá? Números primos, esse daqui. Números na cruz, tendências para ver 2, 3, 6, 7 e 8 dezenas. Números ímpares, tendências para ver 4, 5, 6, 9, 10 e 12 dezenas. Números na moldura, tendências para ver 6, 7, 8 e 9 dezenas. Números de Fibonacci, tendências para ver 1, 4, 5 e 6 dezenas. Números na progressão, tendências para ver 5 dezenas. Ciclos alternativos ou ciclos individuais. Aqui, olha, temos a dezena 17 para fechar o ciclo dos primos. O ciclo da cruz, 3 dezenas para fechar. Ciclo dos ímpares, dezena 17 para fechar. Ciclo da moldura fechou com 5 concursos. Ciclo de Fibonacci, temos 2 dezenas para fechar, 3 concursos dentro do ciclo. E ciclo da progressão também fechou aí com 3 concursos, então a gente perde a referência para esse ciclo. Quase 40 minutos aqui de puro conteúdo. Se você gostou, sinaliza aí que você gostou, tá? Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Compartilhe esse conteúdo e a gente se vê, se Deus quiser, no próximo vídeo.